Era para ser o dia de Clara, o seu 7º aniversário. Um pequeno farol de alegria que eu havia construído com as minhas próprias mãos no meio da tempestade da minha vida. Eu, Sofia, sempre fui a responsável, a que fazia o possível com o que tinha, a que aprendera a dançar na chuva enquanto o resto da minha família esperava o sol em seus luxuosos terraços. A festa de Clara não era grandiosa, mas era autêntica, ambientada no quintal modesto que eu alugava nos fundos de uma casa na Vila Madalena, em São Paulo. Havia brigadeiros caseiros, bolo de cenoura com cobertura de chocolate e os balões coloridos que eu mesma havia inflado até meus pulmões doerem. Cada detalhe era um ato de amor e, mais importante, de dignidade. Desde o meu divórcio tumultuado há 3 anos, eu vinha equilibrando pratos como mãe solteira. Trabalhava como analista de dados freelancer, focada em otimização de campanhas digitais. Um trabalho invisível, de madrugada, que pagava as contas apertadas. Minha mãe Ana Paula, no entanto, nunca viu esse esforço. Para ela, eu havia falhado. Eu não era a sua filha ideal. Essa posição era firmemente ocupada por Léo, meu irmão mais novo. O menino de ouro que tinha uma startup de fachada e um sobrenome que abria portas. A história era a mesma de sempre. Um padrão que a análise de machine learning havia identificado em inúmeras narrativas de sucesso como a nossa base. A ascensão do bode expiatório contra o favoritismo crônico. Meu pai, um empresário do ramo imobiliário que vivia à sombra de Ana Paula, tinha investido a quantia que seria a minha herança inicial no negócio duvidoso de Léo. E eu recebi o desprezo e a lição de moral. A minha mãe costumava dizer, com aquele tom de voz de quem oferece um favor ao humilhar, que eu deveria ser mais como Léo, menos idealista, mais prática. A prática dela, porém, era sinônimo de luxo vazio e de dependência do dinheiro fácil. Eu sabia que a presença dela na festa de Clara seria uma bomba relógio. Ela havia chegado com 40 minutos de atraso, vestindo um casaco de grife que parecia ofender a simplicidade do meu quintal. Trouxe um presente embalado de forma extravagante para Clara, mas o verdadeiro propósito da sua visita não era celebrar. Era inspecionar e criticar. A sua chegada fez o barulho de todos os balões estourando ao mesmo tempo. Ela acenou para as outras mães com uma distância polida e imediatamente começou a escanear a mesa de doces com um olhar de desaprovação. A forma como ela respirava o ar daquele lugar parecia indicar que ela estava inalando poeira e fracasso. Eu a observei se aproximar da minha tia-avó Lúcia, a única pessoa da família que me tratava com carinho genuíno, e começar a sussurrar, o corpo inclinado em uma postura de confidência tóxica. Eu conhecia o roteiro. Coitada da Sofia, se esforça tanto, mas veja só. A vida não a leva a lugar nenhum. Eu sentia o peso do julgamento pairando sobre mim, mas tentei me concentrar na risada de Clara. Era por ela que eu havia construído aquela armadura de indiferença. Mas o que minha mãe não sabia, o que a minha família inteira não tinha a menor ideia, era que a minha prática nos últimos 2 anos não era a de uma mãe solteira desesperada. Minha prática era a da analista implacável que, em silêncio, estava construindo um império digital que poderia engolir a fortuna de Léo e, de quebra, o orgulho de Ana Paula. Eu havia investido cada noite de sono na otimização de uma rede de canais de nicho, aplicando técnicas de retenção e monetização que eu mesma havia aperfeiçoado através de algoritmos complexos. Aquela vida de aparências era a minha camuflagem, a minha zona de testes. O meu grande segredo não era o quanto eu estava sofrendo, era o quão perigosamente bem-sucedida eu estava me tornando. E naquela tarde eu esperava uma mensagem. Não de um parente, mas do investidor anjo por trás do meu projeto, a única pessoa que sabia a dimensão da minha ascensão. O seu codinome era o Aparecido, e a sua mensagem seria o gatilho. Clara me puxou pela mão, os olhos brilhando com a ansiedade inocente de uma criança prestes a soprar a vela. Aquele era o nosso momento de ouro, o pico da alegria infantil. As outras mães, minhas vizinhas e as mães das amigas da escola, se reuniram ao redor do bolo, cantando Parabéns a você, no ritmo frenético e desafinado que só uma festa brasileira tem. Eu me senti momentaneamente salva, envolvida pela bolha de carinho que havíamos criado. Mas a minha mãe, Ana Paula, não podia tolerar a minha felicidade autêntica. Ela precisava de drama, precisava de palco, precisava de uma audiência para validar o seu próprio senso de superioridade. Assim que os parabéns terminaram e Clara deu o seu sopro triunfal, Ana Paula bateu 2 vezes na taça de champanhe, que ela havia trazido de casa. É claro, porque o espumante barato que eu servia não era digno. Ela forçou um silêncio constrangedor. Queridos, um brinde rápido, ela começou, e o seu sorriso era tão forçado quanto o seu interesse pela neta. Eu só queria dizer o quanto admiro o esforço da Sofia. É claro, nem todos nós nascemos para o sucesso, não é?
O ar ficou rarefeito. O sorriso no rosto de Clara começou a vacilar, e eu senti o meu corpo enrijecer. Alguns de nós têm a sorte de ter visão, de fazer negócios grandiosos, como o Léo. Ela continuou, ignorando completamente os olhares de repúdio das minhas amigas. Mas a Sofia? Bom, a Sofia sempre foi a nossa idealista. A que achava que fazer o que ama era mais importante do que fazer dinheiro. Ela fez uma pausa dramática, olhando diretamente para mim. Olhem para este lugar. Olhem para o esforço dela. Não é adorável? Mas no fundo é triste. É a prova de que ela é uma vergonha para o nosso sobrenome, uma vergonha para a nossa linhagem. Ela tinha potencial, mas escolheu a mediocridade, a vida de sacrifícios desnecessários. Eu espero que você, Clara, não siga o exemplo da sua mãe. A frase, dravetizada e agressiva, atingiu-me com a força de um soco no estômago. O silêncio que se seguiu não era de vergonha minha, mas de choque e fúria contida dos presentes. Minha amiga Paula, uma das mães, abriu a boca para intervir, mas eu levantei a mão para pará-la. Eu estava fervendo, mas o meu treinamento noturno em análise de dados me ensinara a controlar o impulso. Eu precisava de uma resposta que não fosse emocional, mas sim estratégica. A minha mãe acabara de me dar o gatilho que eu precisava para a minha virada. O seu ataque não era apenas cruel. Era uma declaração pública de guerra. Léo, meu irmão, que estava estranhamente presente, provavelmente para garantir que Ana Paula não me desse um tostão a mais, tentou disfarçar um riso nervoso. O meu pai olhava para o chão, covarde como sempre. E Clara? Clara estava chorando silenciosamente, os pequenos ombros tremendo. A dignidade da minha filha era o limite. E a minha mãe acabara de cruzá-lo, em rede nacional, para a minha própria audiência de vizinhas e amigas. Eu entendi, mãe, eu disse, a voz surpreendentemente calma, quase fria. Acho que a sua taça de champanhe deve estar vazia. Por favor, vá pegar a sua bolsa. Você vai embora agora. O choque no rosto dela foi delicioso. Ela nunca esperava uma ordem, apenas súplicas. O momento, uma vergonha, havia quebrado o tecido social da festa de Clara. Em segundos, o ambiente festivo se transformou em um teatro de crise familiar, mas a plateia estava ao meu lado. As mães começaram a se dispersar, levando os filhos apressadamente, mas não sem antes me dirigir olhares de solidariedade e de ódio silencioso contra Ana Paula. Minha mãe, acostumada a sair por cima em todas as discussões, estava confusa com a minha calma repentina. Ela esperava gritos, lágrimas, talvez uma imploração patética. Ela não esperava a minha compostura gélida. Você está me expulsando, Sofia? Na frente de toda essa gente? Depois de todo o esforço que eu fiz para vir até o seu cubículo? A palavra cubículo era o seu golpe final. O desdém pelo meu esforço em criar um lar decente. Você se envergonha de mim, mas eu sou sua mãe. Ela apelava para o único laço que lhe restava, a obrigatoriedade do respeito. Léo se aproximou, sussurrando para ela. Mãe, para. A gente não precisa disso. Ele estava mais preocupado com a repercussão na sua imagem do que com o meu sofrimento. Eu não estou te expulsando, mãe. Eu corrigi, a voz ainda baixa e controlada. Eu estou te liberando da obrigação de fingir que se importa. A sua taça está vazia. O seu papel foi cumprido. O show acabou. Eu olhei para Clara, que ainda se agarrava à minha saia, e murmurei. Vai lá com a tia Lúcia, meu amor. Ela vai te dar mais brigadeiro. Assim que Clara se afastou, o meu semblante mudou. Agora você vai me ouvir, Ana Paula. Eu falei, usando o seu nome completo pela primeira vez em anos. Você disse que eu sou uma vergonha porque sou idealista e não prática. Você acha que a prática é ter o Léo como herdeiro de um negócio que está afundando há meses? Eu soltei a bomba, o meu primeiro movimento estratégico. Ana Paula empalideceu. Que bobagem é essa que você está inventando? O Léo está indo muito bem. Está mesmo, mãe. Eu sorri friamente. Ou o meu pai teve que vender o seu carro de luxo na semana passada para cobrir um rombo no fluxo de caixa da startup dele. Eu sei de coisas que você não sabe, Ana Paula. E elas não vieram da fofoca. Elas vieram da análise de dados. Nesse momento, meu celular vibrou no bolso. Uma notificação discreta, diferente de todas as outras. Era a mensagem que eu estava esperando. Apenas 3 palavras. Chegou a hora. O remetente era o Aparecido. Eu não olhei para a tela, mas o meu corpo reagiu. O medo se transformou em aço. A minha mãe viu a mudança no meu olhar. A transição da dor para a determinação. Ela ficou momentaneamente sem fala, o que era um evento raro. Quem te contou isso, Sofia? Quem você conhece que sabe de verdade sobre finanças, a não ser o Léo e o seu pai? A sua pergunta era carregada de ceticismo, mas também de uma ansiedade crescente. Eu me inclinei, garantindo que apenas ela pudesse ouvir. Não é sobre quem me contou, mãe. É sobre quem apareceu para mim no momento em que você me virou as costas. Eu me afastei.
deixando-a com a semente da curiosidade. Um gancho de retenção emocional que aprenderia aquela narrativa. Eu sabia que, a partir daquele instante, ela não me deixaria em paz. E era exatamente isso o que eu queria. O palco estava montado para a minha vingança friamente calculada. A minha mãe saiu do quintal batendo o portão, mas a sua raiva era misturada com uma ponta de medo. Eu a havia desestabilizado com o conhecimento sobre as finanças do meu pai e de Léo. Um conhecimento que, na sua cabeça, eu não tinha como possuir. Minha tia-avó Lúcia se aproximou, a mão suave no meu braço. O que foi aquilo, Sofia? Você está bem? O que quis dizer com aquilo sobre o Léo? Lúcia era aliada, mas era inocente nos jogos de poder da família. Eu sorri para ela, um sorriso que não alcançava os olhos. Estou ótima, tia. E eu quis dizer que a Ana Paula não é a única pessoa na família que entende de negócios. Apenas sou mais silenciosa. Você se importaria de levar Clara para a sua casa por algumas horas? Preciso de silêncio para trabalhar. O verbo trabalhar era um eufemismo. Eu precisava de espaço para acionar a minha estratégia final. A mensagem de "O Aparecido, chegou a hora", significava que o meu projeto digital de 2 anos, aquele que eu havia construído como analista freelancer nas sombras, havia atingido a sua fase final de monetização, a venda para um fundo de investimento maciço. O quem apareceu não era uma pessoa na festa. Era a materialização da minha competência, o resultado da minha estratégia baseada em análise fria. Eu não vendia bolo de cenoura. Eu vendia dados, algoritmos e retenção. E o valor final era 10 vezes o que o meu pai tinha investido no negócio do Léo. O meu trabalho nos últimos anos não tinha sido apenas sobreviver. Tinha sido criar o maior ativo de alavancagem que a família Adams jamais vira. Eu me sentei na mesa suja de brigadeiro e abri o laptop. A tela branca da negociação de compra se acendeu, e eu vi o nome do fundo de investimento, Orion Capital. O Aparecido era o CEO sênior da Orion, um homem que havia visto a minha capacidade de gerar receita viral através de nichos esquecidos. Ele havia me procurado anonimamente, impressionado com a eficácia do meu dark approach para a monetização de conteúdo. Ele era a minha arma secreta, e ele estava me esperando em uma chamada de vídeo de alta segurança. Mas antes de eu entrar, eu precisava do meu segundo movimento estratégico, um que atingiria minha mãe no seu ponto mais vulnerável, o status social. Minha mãe tinha um papel de liderança em uma ONG de prestígio em São Paulo, que dependia pesadamente de doações anuais de grandes empresários. O maior doador dessa ONG era, coincidentemente, o braço filantrópico da Orion Capital. A minha vingança, eu decidi, não seria financeira, mas de poder e humilhação invertida. Eu faria com que ela se ajoelhasse perante a minha vergonha. A análise de machine learning havia me ensinado que o arco de redenção mais poderoso era aquele onde o protagonista usava o seu novo poder não para o enriquecimento pessoal, mas para a redefinição de justiça. Eu fechei o laptop por um instante e respirei fundo, sentindo o cheiro doce do bolo de cenoura e o amargo da traição familiar. Eu não era mais a Sofia chorosa. Eu era a analista de dados, pronta para executar o seu algoritmo de vingança. Naquela noite, a adrenalina da humilhação se transformou em concentração pura. Eu havia passado 2 anos imersa em planilhas e métricas, aprendendo a transformar a raiva em combustível e a frieza em estratégia. E agora era a hora de aplicar essa disciplina na vida real. A chamada de vídeo com o Aparecido, cujo nome real era Dr. Elias Monteiro, durou pouco mais de 1 hora. Ele era um homem de 50 e poucos anos, com a serenidade de quem move montanhas financeiras sem fazer alarde. Eu apresentei o relatório final, a projeção de crescimento do meu network de canais e o plano de transição de monetização. A sua voz era firme. Sofia, o seu trabalho é um caso de estudo. A sua retenção de audiência e a cadência dos seus roteiros são algoritmicamente perfeitas. A Orion vai seguir com a aquisição pelo valor total que você solicitou. O contrato está pronto. Esse valor total era o suficiente para eu comprar, à vista, não um apartamento, mas o edifício inteiro onde morava. Mas o meu foco não estava nos milhões. Estava no clímax narrativo que a minha mãe havia iniciado. Dr. Monteiro, tenho uma cláusula de última hora. O Elias arqueou uma sobrancelha. É sobre a doação anual da Orion para a ONG Mães de São Paulo, onde a minha mãe, Ana Paula, é presidente. Eu gostaria que o anúncio dessa doação fosse feito na próxima semana, durante o jantar de gala da ONG. O Elias me olhou, seu olhar de analista perspicaz tentando decifrar o meu motivo. E qual é o problema? Fazemos essa doação religiosamente há 5 anos. É um dos nossos pilares sociais. O problema, doutor, eu disse sorrindo lentamente, é que a minha mãe não me considera digna do nosso sobrenome. Ela me chamou de vergonha no aniversário da minha filha. O meu pedido é que na noite do anúncio da doação, o senhor mencione publicamente a minha nova parceria com a Orion Capital
e sugira que a parceria veio do meu trabalho, não do meu sobrenome, e que a doação anual só será efetuada se a minha mãe, Ana Paula, renunciar à presidência em favor de um novo nome que eu indicarei. Isso é crucial para a minha aceitação da oferta. O silêncio na linha era pesado. O Elias, um homem de negócios, estava diante de um jogo de xadrez familiar que o divertia. Entendo. Um golpe de estado corporativo familiar. E quem seria a sua substituta ideal? Minha tia-avó Lúcia, eu respondi sem hesitar. Ela é a única que realmente se importa com a causa e não com a glória social. O Elias sorriu. Era a primeira vez que eu o via relaxar. Sofia, você não é apenas uma analista brilhante. Você é uma estrategista maquiavélica. Aceito a sua cláusula. Agora a minha condição. Você deve aparecer nesse jantar, vestida à altura da sua nova posição. Sem modéstia. É a sua passarela de redenção. Você precisa do palco. A semana que se seguiu foi uma montanha-russa de preparação. Eu assinei os documentos. O dinheiro da aquisição foi garantido, mas eu mantive o meu trabalho freelancer ativo. A minha vida de cubículo inalterada. Minha mãe, previsivelmente, começou a minha campanha de difamação. Ela ligou para todos os parentes e conhecidos, alegando que eu estava mentalmente instável e que o meu comentário sobre o negócio de Léo era uma fantasia patética. Léo, por sua vez, tentou entrar em contato preocupado com o meu blefe sobre as finanças dele, mas eu o ignorei. O meu pai, no entanto, me mandou uma mensagem curta, a primeira em meses. Sofia, o que você sabe sobre a Orion Capital? Eles são nossos parceiros na ONG. Não faça nada estúpido. A minha isca havia funcionado. A minha mãe estava no auge da sua agressividade. Ela estava me chamando de lunática para todos, mas no fundo a ansiedade a estava consumindo, pois ela sabia que eu havia tocado em uma verdade dolorosa. A minha análise de machine learning sobre retenção e engajamento havia me ensinado uma coisa crucial. O vilão precisa escalar o seu ataque antes da queda final para maximizar o impacto da virada. Na quarta-feira, Ana Paula ligou para Clara na casa da tia Lúcia e, sob o pretexto de comprar um presente atrasado, tentou extrair informações da minha filha, perguntando sobre os meus hábitos de trabalho e se eu falava sozinha na frente do computador. Lúcia, com a sabedoria dos anos, encerrou a chamada educadamente e me alertou. Foi a última gota. Eu liguei para o meu pai e o convidei para um café discreto, longe dos olhos de Ana Paula. Eu sabia que ele era a peça mais fraca do tabuleiro. Ele veio, nervoso, o medo de ter seu fracasso financeiro exposto estampado no seu rosto. O que você quer, Sofia? Eu te dou o que puder. Mas não mencione a Orion para a sua mãe. Pai, eu disse, tomando um gole do meu café. Eu não quero dinheiro. Eu quero apenas que você entenda a dimensão do que está prestes a acontecer. A Orion está comprando o meu projeto. Eu serei uma parceira de peso. E eu sei de cada detalhe do buraco que o Léo cavou com o seu dinheiro. Eu mostrei a ele uma única planilha no meu tablet. A prova irrefutável da falência iminente do meu irmão. Ele desabou. As lágrimas nos olhos dele não eram de arrependimento pelo meu sofrimento, mas de pânico pela sua própria segurança financeira. Eu não sei o que fazer, Sofia. Sua mãe vai me matar. Ela vive para aquela ONG, para a imagem que ela constrói. A solução é simples, pai. Na noite do jantar da ONG, você vai ficar em silêncio. Você vai apenas observar. A Ana Paula cavou a própria cova ao me chamar de vergonha no aniversário de Clara. E eu, a analista de dados, vou executar o algoritmo. Ele concordou, quebrado. A minha vingança não era apenas a minha, era o resultado de anos de desdém acumulado. O jantar de gala da ONG Mães de São Paulo era o evento social mais importante do ano para a minha mãe. Era o seu palco de ostentação, onde ela se posicionava como a benfeitora da sociedade paulistana. O evento era realizado em um salão luxuoso no coração dos Jardins, um contraste gritante com o meu modesto quintal da festa de Clara. Eu cheguei atrasada, ramando de Elias, para garantir a minha entrada de alto impacto. Eu havia investido parte do meu primeiro adiantamento em um vestido de gala que exalava poder, não riqueza. Era preto, elegante e perigosamente simples. Meu cabelo estava preso em um coque rigoroso, e o meu único acessório era a minha nova confiança. Ao entrar no salão, a música parou, ou foi o silêncio atordoado da minha família que fez parecer que sim. Minha mãe estava no centro de um grupo de socialites, vestida com seu habitual esplendor exagerado. Seus olhos me encontraram e o choque foi tão profundo que o seu sorriso congelou. Ela me viu não como a vergonha, mas como uma ameaça completamente nova e desconhecida. Ela tentou se recompor, forçando uma pose de desdém. Meu pai, sentado à mesa principal, apenas abaixou a cabeça, cumprindo a sua promessa de silêncio. Eu ignorei Ana Paula e fui diretamente para a mesa de Elias Monteiro, onde ele se levantou com um sorriso de aprovação. A analista de dados chegou, Ana Paula.
ele anunciou em voz alta, garantindo que o apelido me seguisse pelo salão. Eu me sentei ao lado dele, a nova parceira da Orion. O jantar começou, e minha mãe me lançava olhares furiosos e confusos. Ela tentava entender a minha presença ali, a minha ligação com o principal doador da sua ONG. O Léo estava lá também, pálido, provavelmente já sabendo do destino da sua startup e da minha misteriosa ascensão. Após as entradas, Elias se levantou para o discurso da doação anual, o momento mais esperado da noite, aquele que garantia a continuidade do projeto social e o status de Ana Paula. Ele começou com a retórica usual, elogiando o trabalho da ONG, mas logo desviou para o meu nome. Antes de anunciar o valor da doação deste ano, quero apresentar a todos a nossa mais nova e brilhante parceira na Orion Capital. Ele fez uma pausa dramática e apontou para mim. A doutora Sofia Ramos. Sofia é a força por trás de um dos projetos de monetização e retenção de audiência mais eficazes que já vimos no mercado digital. Uma verdadeira prodígio da análise de dados. O meu pai finalmente levantou a cabeça. Léo engasgou com a água. Minha mãe, Ana Paula, tentou interromper, forçando uma risada nervosa. Doutor Monteiro, a Sofia é minha filha. Uma moça idealista. Mas veja bem, ela não tem experiência com fundos dessa magnitude. A sua tentativa de me diminuir foi o seu último erro. O Elias Monteiro não era o quem apareceu de surpresa. Ele era a prova materializada do meu sucesso e do fracasso de Ana Paula em me enxergar. Ele me olhou e sorriu. Aquele sorriso que dizia que ele estava adorando o papel que eu lhe havia dado. Com todo o respeito, senhora Ana Paula, a experiência da Sofia é precisamente a razão pela qual ela está aqui. Seu trabalho em otimização de algoritmos e crescimento de ativos digitais superou a performance de inúmeras empresas do nosso portfólio. E é precisamente por causa da visão e da competência de Sofia que a Orion decidiu não apenas investir nela, mas torná-la uma parceira. A revelação pairou no ar. A analista freelancer, a vergonha, era agora a sócia de um fundo de investimento que sustentava a ONG da sua mãe. No entanto, Elias continuou, a voz ficando fria e formal. Nossa parceria com a doutora Sofia veio com uma cláusula. Uma que se relaciona diretamente com a nossa filosofia de investir em liderança baseada em integridade e competência. Ana Paula tentou se levantar, a máscara de compostura caindo para revelar uma fúria desesperada. Que cláusula é essa, Elias? Você não pode fazer isso! Podemos e faremos. Elias retrucou, com a autoridade de quem controlava as rédeas financeiras. A doação deste ano, no valor de 5 milhões será realizada, mas está condicionada a uma mudança na liderança da ONG. A Orion só liberará o cheque se a senhora Ana Paula Ramos renunciar à presidência da ONG Mães de São Paulo em favor da senhora Lúcia Ferreira. O choque na sala era palpável. A minha tia-avó Lúcia, sentada em uma mesa lateral, começou a chorar de surpresa. O golpe de estado era completo. A Ana Paula, em toda a sua glória social, acabava de ser deposta pela filha que ela havia chamado de vergonha. Ela se virou para mim, os olhos faiscando com ódio puro. Você fez isso! Você usou esse seu dinheiro sujo para me humilhar! Sua ingrata! O termo dinheiro sujo na frente de todos os empresários do salão era o pico da sua irracionalidade. Eu me levantei. A minha postura era a da vencedora. Eu me aproximei de Ana Paula, garantindo que o meu silêncio e a minha presença fossem a minha única resposta. A minha mãe estava em colapso. Ela havia perdido o seu palco, o seu status, e a humilhação era pública, registrada na memória de todos os presentes. Ingrata? Eu sussurrei, mas com uma intensidade que a fez recuar. Ingratidão é chamar a sua própria filha de vergonha no aniversário da neta, na frente de todas as amigas dela. Ingratidão é investir no filho parasita e virar as costas para a filha que trabalha. O que eu fiz hoje, mãe, não é vingança. É justiça algorítmica. Você criou o problema. Eu apenas o otimizei e executei a solução mais eficiente. Ela tentou me dar um tapa, um reflexo agressivo e patético, mas o meu pai, que estava pálido e em choque, assegurou. Ele finalmente se posicionou, não por mim, mas para salvar o que restava da sua própria dignidade e imagem social. Basta, Ana Paula. Chega. A Sofia está certa. O meu pai, o homem que sempre se escondeu, finalmente me deu a validação silenciosa que eu precisava. O Elias Monteiro interveio, com a calma de um mediador de crise. Senhora Ana Paula, a escolha é sua. Aonde continua. O trabalho de vocês é importante, mas a liderança precisa ser de alguém que respeite o esforço, e não a aparência. Assine os papéis de renúncia, ou a Orion retira a doação. Encurralada, com o seu mundo social desmoronando, ela não teve escolha. Minutos depois, com as mãos trêmulas, ela assinou a renúncia em uma cópia protocolar que a equipe de Elias já havia preparado. Lúcia, em lágrimas,
foi conduzida ao palco, recebendo os aplausos da multidão chocada e aliviada. A vergonha da família acabara de salvar a maior causa social de São Paulo, desbancando a sua mãe. Eu não senti alegria vulgar, apenas uma paz fria. O meu objetivo não era a destruição, mas a redefinição de quem era a vergonha na história. A saída de Ana Paula do salão foi patética, uma antítese da sua entrada teatral. Ela saiu humilhada, levada pelo meu pai, que mal conseguia olhar para mim. O Léo, que tentou uma aproximação desesperada, foi barrado por um dos seguranças de Elias. A doutora Ramos só recebe chamadas agendadas. O segurança disse, repetindo o protocolo de elite que eu havia instruído. Naquela noite, eu não ganhei apenas milhões. Eu ganhei algo inestimável, o respeito forçado da minha família e a admiração sincera de Clara. Quando voltei para casa, o quintal ainda cheirava a bolo de cenoura e balões vazios. Clara estava dormindo na minha cama, e a tia Lúcia estava sentada na sala chorando de felicidade. Eu vou fazer um trabalho lindo, Sofia, por você e por todas as mães. A minha vingança se transformou em legado. No dia seguinte, eu liguei para o meu ex-marido e paguei a totalidade do empréstimo hipotecário da minha casa, garantindo a Clara a estabilidade que a minha família tóxica tentou tirar. O meu cubículo se tornou a minha fortaleza. Eu continuei o meu trabalho com a Orion, usando os milhões para investir em projetos de educação digital para jovens de comunidades carentes. Eu provei que o verdadeiro idealismo, quando combinado com a análise de dados e a estratégia fria, era a forma mais potente de sucesso. A minha mãe tentou me processar, tentou difamar Elias, mas a exposição pública da sua mesquinhez e a minha ascensão irrefutável a silenciaram. A família se dividiu. Alguns me ligaram pedindo desculpas e conselhos financeiros, mas eu mantive a minha distância algorítmica. O meu foco era a minha filha. Clara, no seu próximo aniversário, terá uma festa no nosso próprio quintal, com a única pessoa que importa, a mãe dela. A vergonha que se tornou a sua heroína. Eu havia saído das sombras do Dark Channel e me tornado a luz da minha própria história.